Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje, que tem previsão de crescimento do PIB segundo o monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. A economia cresceu agora no terceiro trimestre e devido à incorporação das plataformas de petróleo no que se chama de formação bruta de capital fixo, ou seja, de investimentos por parte da indústria, é um novo cálculo que o IBGE vai fazer. Houve revisão também do crescimento neste ano, do ano passado e dos 2 trimestres anteriores a neste ano 2018. Bom, o monitor do PIB revisou exatamente para cima esse crescimento. Novos nomes dos presidentes da Caixa, do Banco do Brasil e do IPEA foram divulgados hoje, ou seja, essa possibilidade já está muito clara por parte do ministro da Economia, o futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Dia de leve alta do Ibovespa, mas a liquidez foi menor, ou seja, o número de investidores e investimento foi menor. O volume negociado foi menor justamente porque hoje é dia de ação de graças nos Estados Unidos. É um feriado extremamente importante, um feriado nacional nos Estados Unidos, aliás, até mais importante que o Natal para os americanos. E, obviamente, as bolsas não funcionaram, as bolsas americanas. No estudo, a gente fala sobre compras online. Mais de 80% das pessoas que estão ali fazendo uma compra, colocam no carrinho de compra e desistem no meio do caminho, justamente por falta de informações. Ou seja, uma dúvida que ele não consegue sanar no site e aí, obviamente, desiste da compra. A gente fala disso tudo aqui no Cenário Econômico, que já está no ar. Definidos os nomes dos futuros presidentes da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e do IPEA. Os nomes foram divulgados hoje pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos dar uma olhadinha aqui. A equipe está crescendo, está quase completa, na verdade. Faltam alguns ministros ainda, de alguns outros órgãos também extremamente importantes, de primeiro escalão. Banco do Brasil, o economista Rubem Novaes, Pedro Guimarães na Caixa Econômica e Carlos von Dollinger no Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Ou seja, são esses 3 nomes que foram divulgados hoje. Amanhã, na sexta-feira, a gente atualiza exatamente todos os nomes, porque há a possibilidade de uma nova divulgação entre hoje e amanhã desse primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro, do presidente eleito Jair Bolsonaro. Vamos falar sobre a economia que tem avançado, o setor de serviços cresceu, a agricultura cresceu. Os dados são do terceiro trimestre do monitor do PIB. A gente viu recentemente a divulgação pelo Banco Central do Índice de Atividade Econômica do Banco Central, que também revelou um crescimento importante no terceiro trimestre. E olha que o terceiro trimestre é aquele que nós tivemos boa parte das turbulências eleitorais. Mas com a definição do quadro, com uma perspectiva de melhora econômica, ou seja, com definição das prioridades que o Brasil teria, independentemente do presidente eleito, alguns investimentos foram feitos e, obviamente, isso tudo mexeu também no cálculo do PIB. No terceiro trimestre, segundo a Fundação Getúlio Vargas, esse é um dado de um órgão que acompanha o PIB. Quem fornece os dados oficiais do PIB é o IBGE, ou seja, ali nós teremos o número consolidado do PIB, mas o monitor do PIB usa uma metodologia muito parecida com o do IBGE. Para você ter uma ideia, no terceiro trimestre, o crescimento foi de 1%, em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Se a gente fizer na comparação com setembro, que também já tinha tido crescimento, o crescimento foi de 0,4%, ou seja, é um crescimento sobre crescimento, o que demonstra claramente que nós teremos, obviamente, um segundo ano de PIB positivo. Isso pode não ser um valor alto, porque a probabilidade é que seja em torno de 1,4, 1,5, a gente já fala sobre esse assunto daqui a pouquinho, mas o que nós temos neste momento é uma crença de recuperação econômica em velocidade e em intensidade menores, mas ainda assim um crescimento econômico. No sétimo trimestre, isso tudo, só para você ter uma ideia, é o 7º trimestre consecutivo de crescimento da economia. Vamos analisar o dado por um aspecto que, como se diz em economia, de longo prazo. Quando a gente analisa as coisas de uma forma mais ampla, a gente percebe uma tendência. O que nós tivemos em 2015 e 2016 foram 2 anos de recessão, com recuo do PIB importante, que ceifou milhões de empregos, na verdade, do país, levou o país a uma recessão severa, a maior recessão da história econômica do país. O que nós estamos tendo agora, se a gente contar do primeiro trimestre de 2017 até agora, nós temos 7 trimestres. Todos esses tiveram uma alta. E é o 7º trimestre consecutivo de alta. Ou seja, neste plano de análise maior, eu estou vendo o país crescer. Eu tenho uma reta de alta, exatamente. Claro, com pequenas oscilações, mas se eu pegar do primeiro ao último, eu sempre tive momentos de alta nos trimestres.
Isso é recuperação econômica. De novo, não é na velocidade nem na intensidade que gostaríamos, até porque tivemos alguns solavancos na economia, tanto no ano passado quanto neste ano, que puxaram para baixo um pouco o crescimento do PIB. Mas vamos lá, no terceiro trimestre agora, se eu fizer uma outra comparação, o crescimento é de 1,7%. É bem alto e esse dado é extremamente importante. Aliás, me perdoe, esse crescimento de 1% em relação ao trimestre anterior. Aqui, se eu pegar se comparado ao mês de setembro, e se eu olhar aqui o terceiro trimestre de 2018 e 2017, o crescimento aí sim, de ano a ano, foi de 1,7%. Vamos lá, houve uma nova metodologia do IBGE que é incorporar, por exemplo, as plataformas de petróleo que não faziam parte de investimentos. Agora o IBGE vai incorporar isso, e o investimento em formação bruta de capital fixo, que é exatamente quando as empresas estão comprando equipamentos para poder produzir outros bens. O termo técnico para isso é formação bruta de capital fixo. Capital fixo em economia é o que a empresa tem, o maquinário que ela tem, as instalações que ela tem, tudo isso é capital fixo. Vamos lá, o crescimento foi de 7,7% agora no trimestre. A maior desde setembro de 2013, a maior taxa de crescimento, se eu usar exatamente a expressão que o monitor do PIB usou. Só em máquinas e equipamentos o crescimento foi de 22,8%, impulsionado justamente por essa adesão do valor de internar as plataformas de petróleo. Consumo das famílias, que é um dado extremamente importante do PIB, mas não é só um dado importante do PIB, é um dado importante para a lógica econômica de cada um de nós. Quando as pessoas estão se sentindo confortáveis em consumir, é porque elas têm recursos. E se elas estão comprando a prazo, elas imaginam que vão continuar empregadas, vão continuar com recursos para poder pagar as prestações que serão mensais. O consumo das famílias cresceu também 1,7%. É o sexto trimestre consecutivo de crescimento econômico. De novo, se a gente olhar por essa ótica de crescimento econômico, nós tivemos uma melhora. Vamos lá para a gente olhar agora algumas revisões devido a essa nova regra do IBGE, e o monitor do PIB também fez uma mudança nesses dados, agora umas revisões de alguns números. O PIB 2017, que foi de 1%, seria de 1,1%, o do ano passado, quando nós saímos da recessão. Os primeiros trimestres agora de 2018, crescimento de 1,2%, a revisão foi para cima, de 1,4%. O segundo trimestre de 2018, 1%, 1,2%. Duas informações agora. Uma primeira oficial, de um dado do governo. O Ministério do Planejamento informou agora há pouco que o governo federal revisou a inflação de 4,1% para 4,3%, a projeção de inflação para este ano. Ainda assim, abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. E reduziu de 1,6% para 1,4% a expectativa de crescimento da economia. O mercado está falando em 1,37, 1,36, ou seja, mais ou menos o que a gente está tendo aqui, com uma diferença na segunda casa depois da vírgula. Mas eu tenho outro dado. Hoje a equipe de transição do governo, ou seja, a equipe de transição, que é hoje comandada pelo presidente eleito Jair Bolsonaro, está falando da possibilidade de crescimento da economia para o ano que vem de 3,5%, justamente porque os investimentos que estavam represados, dada a instabilidade eleitoral, a indefinição eleitoral, já não estão mais represados, estão começando a entrar no mercado. Isso tudo tende a ser incrementado a partir do ano que vem, com dois aspectos que são extremamente importantes. Há sempre uma confiança em começo de governo maior, e os nomes que têm sido anunciados para a equipe econômica agradam os investidores, ou seja, mostram que há uma perspectiva de correção de dramas de corrupção no país, de dados mais simplificadores em relação a questões tributárias, a investimentos no país, ou seja, o crescimento que a equipe de transição já está falando é de 3,5% para o ano que vem, o que seria, obviamente, uma recuperação extremamente fantástica da economia do país como um todo. Detalhe, o mercado prevê um crescimento de 2,5%. Vamos falar do mercado aqui? O Ibovespa hoje, aliás, com tudo isso, teve uma pequena alta de 0,24%, 87.477 pontos. Não teve a Bolsa Americana hoje, porque foi feriado de ação de graças. Vamos dar uma olhadinha no dólar aqui, R$ 3,80, 0,46%. Tem muito aqui também de especulação, porque a gente tem, na verdade, algumas notícias que já estão consolidadas em relação à equipe econômica, não há por que se ter tanta especulação. É sempre um movimento de final de ano, mas enfim, a gente vai continuar acompanhando o dólar.
Bom, vamos seguir aqui porque depois de definidos os nomes aí de Caixa Econômica, Banco do Brasil, a gente viu os dados agora com relação ao mercado financeiro. Vamos falar um pouquinho sobre a empresa Total que comprou hoje a rede de postos de gasolina Zema, de Romeu Zema, o governador eleito de Minas Gerais, governador eleito pelo Partido Novo. O Maurício de Almeida está conosco e tem detalhes dessa aquisição. Maurício, boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Há tempos que os franceses da Total queriam entrar no mercado brasileiro de distribuição de combustíveis. As negociações com o Grupo Zema eram mantidas sob sigilo. Hoje, os executivos da Total, que é a maior companhia da zona do euro e a quarta maior empresa privada de exploração de petróleo do mundo, anunciaram o acordo. A quantia envolvida é mantida em segredo, mas a estimativa de quem atua na área do petróleo é de que os franceses vão pagar entre 390 e 500 milhões de reais. Com a transação, a Total vai administrar 280 postos de combustíveis que pertenciam ao Grupo Zema, fundado pela família do governador eleito de Minas Gerais. Os postos ficam nos estados de Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Eles correspondem apenas a 1% do mercado de combustíveis do país. Pode até parecer pequeno, mas no ano passado eles tiveram uma receita de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Números que devem aumentar nos próximos anos, já que a Total anunciou que pretende expandir a rede e dobrar a quantidade de postos até 2023, mantendo o foco nas regiões Sudeste e Centro-Oeste. Certamente, esta é uma boa notícia que vai aumentar a concorrência no setor de distribuição de combustíveis. Atualmente, Petrobras, Shell e Ipiranga controlam 70% do mercado. Sempre que a concorrência aumenta, quem ganha é o consumidor, porque normalmente os preços diminuem. Piotr. Tomara, né? Uma competição que reduz os preços, até porque às vezes tem redução do preço ali na refinaria da Petrobras, mas não chega no posto de gasolina. Bom, amanhã é dia de Black Friday. Aliás, em alguns comércios já tem sido Black Friday a semana toda, mas é um dia de ofertas criado nos Estados Unidos, é sempre depois do Dia de Ação de Graças, que é hoje, por isso que é uma sexta-feira de vendas. Mas é claro que compras pela internet precisam ser feitas com cuidado, porque tem muita gente. Uma pesquisa revelou que milhões de brasileiros já se viram na situação de vítimas de fraude. Compraram, mas não levaram, o preço era diferente, ou seja, teve uma série de problemas. A Gabriela Santino está conosco e tem detalhes dessa pesquisa. Gabi, boa noite, bem-vinda. Oi, Piotr, boa noite. As fraudes, principalmente por causa das transações, na verdade, né? Em 12 meses, então de setembro do ano passado até setembro deste ano, 7 milhões e 800 mil brasileiros foram vítimas de fraudes, segundo o levantamento da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e do Serviço de Proteção ao Crédito, SPC Brasil. De acordo com a pesquisa, a maior parte das ocorrências, mais de 40%, está ligada à clonagem de cartão de crédito. Depois disso, vem o uso indevido do nome para a contratação de empréstimos, 12% dos casos. Seguido da utilização de documentos para abertura de crediário e pagamento de boletos falsos. Cada um representa aí 10% dos golpes. Outras coisas que foram citadas também foram clonagem de cartão de débito, falsificação de cheque e clonagem de placa de veículo. Essas fraudes levam a consequências, né? A principal relatada na pesquisa é a perda de tempo com processos burocráticos para tentar regularizar a situação. 32% dos entrevistados relataram isso, além de compras indevidas com o nome e negativação do CPF, que dificulta comprar por meio do crédito. Piotr. Muito obrigado, Gabi. Bom, duas notas aqui antes da gente falar sobre também o comportamento do consumidor em compras pela internet. A Nissan decidiu tirar Carlos Ghosn da presidência do conselho da empresa Nissan, montadora japonesa, na verdade uma potência internacional. Ele foi preso por suspeita de fraude, de sonegação e fraude fiscal e atuava como presidente do conselho da montadora e comandou a marca entre os anos de 2001 e 2017. O que o ex-presidente da Nissan fazia era divulgar que tinha recebido um valor menor para pagar menos imposto. Obviamente que isso é fraude fiscal com consequente sonegação, isso é crime
um presidente de uma empresa como essa cometia fraude com relação ao fisco. Bom, uma última informação falando sobre esse drama também, a corrupção descoberta pela Petrobras depois de toda a Lava Jato, que a gente acompanhou durante anos aí e que isso teve resultados inclusive eleitorais, de mudar o perfil político do país também, foi a pior da história da Petrobras, segundo o presidente da empresa, Ivan Monteiro. Ele voltou a falar sobre o assunto hoje num seminário chamado Ética e Gestão em Brasília e disse que a crise causou grandes estragos nas finanças e na imagem da empresa, tanto que a Petrobras negociou uma série de acordos, inclusive com investidores estrangeiros. A Petrobras tem ações negociadas, tem ADRs negociadas na Bolsa de Nova York, e justamente para não sofrer um processo maior, fez uma negociação, inclusive o que reduziu, por exemplo, o tamanho do lucro da empresa agora, mas a empresa ainda lida com um passivo gigantesco por má gestão das administrações do governo anterior, ainda do governo anterior, desmascaradas pela Lava Jato, pela Operação Lava Jato, que foi em boa parte conduzida pelo juiz Sérgio Moro, hoje o futuro ministro da Justiça do presidente eleito Jair Bolsonaro. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre exatamente a situação de quem está comprando pela internet, tem uma dúvida, o carrinho está cheio, mas desiste de comprar. São milhões de brasileiros que estão fazendo isso. A gente fala sobre esse assunto logo depois do intervalo. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística revela que 83%, eu vou repetir o dado, 83% de potenciais compradores de produtos pela internet, ou seja, do que a gente chama de e-commerce, abandonam o carrinho de compras no meio da compra, porque obviamente ficou em dúvida, teve alguma coisa que não ficou precisa ali e desiste da compra, porque claro, uma vez que você colocou o cartão de crédito ali, aquilo vai ser cobrado e mesmo que você ainda tenha condições de tentar reverter, isso vai te dar um trabalho maior, aí a pessoa desiste da compra. O Alexandre Borim, especialista em atendimento ao cliente, está conosco aqui no Cenário Econômico. Alexandre, bem-vindo. Boa noite, Adalberto. Obrigado mais uma pelo vez. convite. Eu já fiz isso, eu confesso a você, e não foi uma vez só. E vou lhe contar uma coisa que me incomodava profundamente. Eu queria saber o valor do frete, porque quem compra pela internet sabe muito bem, às vezes o valor de um lugar está mais caro, mas o frete é muito baixo e no outro lugar está barato, só que o frete é tão mais alto que fica a compra no final fica mais alto. E eu tinha que primeiro fazer uma série de confirmações antes de saber o valor do frete, que eu acho que é um valor, é um equívoco básico do site, não é? Falta de clareza, sem dúvida. Não é? Sem dúvida. E eu suponho que as pessoas podem correr esse risco de ver problemas a partir de amanhã, ou hoje já, mas enfim, amanhã que é Black Friday é um dia mais intenso. Por que as pessoas não têm um canal para tirar dúvidas? É interessante, né? Você citou um simples caso, um exemplo de erro crasso do site, eu diria, porque você tem que dar segurança para o cliente. Um dos fatores que dá mais segurança para o cliente é você ter a experiência de a quem eu posso recorrer depois da compra, por exemplo. Sim, claro. Então, veja, um número de telefone no site corretamente posicionado te dá uma segurança. Mas, Adalberto, adivinha o que vai acontecer amanhã? Os números de telefone vão sumir dos sites. Isso é uma prática comum. Porque não vai ter call center para atender todo mundo. Porque certamente não se tem essa capacidade. A Prestos atende mais de 500 empresas. Amanhã é um dia caótico, porque quando essas empresas não podem atender seus clientes, em geral elas transferem as ligações para nós. Então é um call center compartilhado de secretárias que vão tentar resolver o problema, mas o volume é muito grande, né? Então, de fato, esse tipo de comunicação clara deixa muito mais seguro para que não tenhamos uma situação de 83% de abandonos de carrinho. Tá, amanhã é um dia diferenciado. Eu tenho um número de ofertas grande, as pessoas sabem da Black Friday e vão olhar, a gente que não olha todo dia vai olhar amanhã, vai ter tráfego na internet pesado, a internet vai ficar mais lenta, mas enfim, tudo bem, eu posso compreender. Mas eu tenho problemas no dia a dia. Eu tenho problemas ali de encontrar o número de telefone do site. Aliás, site que não me dá o número de telefone, eu desconfio. É simples assim, é minha lógica, digamos, o meu manual de segurança particular passa por isso. Tem empresa que não acha que isso não é importante? Eu tenho erro de conceito em relação a isso? Existem vários erros conceituais sobre isso. A gente que é de marketing, trabalha e estuda bastante isso. 88% dos brasileiros ainda prefere tirar dúvidas de produtos e ter uma segurança maior na compra falando ao telefone. Claro. Então, você não é só o seu manual de segurança, não. De fato, se o consumidor prestes a adquirir um produto, ele tem alguma dúvida, ele pensa, peraí, como vai ser a minha experiência após a compra se eu tiver um problema?
E às vezes ele liga por motivos bobinhos, para confirmar a atenção, a cor, mas o que ele está de fato tentando saber é se a empresa existe, se ele vai ter atendimento. Claro. Então, de fato, isso é um fato nos dias correntes, não só na Black Friday, seria uma boa prática, muito recomendada, que se divulgue claramente. Você tem qualquer dúvida, fale agora. Estamos tendo bastante atendimento virtual agora também, mas isso é uma boa prática, que possa se esclarecer e deixar muito seguro o cliente para que ele prossiga a compra. Agora, esses 83% é muito alto esse valor. Eu posso entender que a pessoa também, você fazia menção disso antes da gente começar a entrevista, que o sujeito preenche lá, enche 2 ou 3 carrinhos, ele está fazendo um comparativo. Comparativo. Tá. Óbvio que estatisticamente isso aumenta esse número. Claro. Mas eu não acho que é só isso, né? É muito de insegurança também que o consumidor existe. Sem dúvida. Essas surpresas que vão aparecendo conforme o carrinho vai sendo lotado, realmente acontece com muita frequência. E aí o que acontece? Nós estamos no momento, né? Amanhã já é Black Friday, então nós estamos com bastante expectativa para essa data, porém o índice de reclamações após a Black Friday, ele explode. Então aí vem de novo uma proatividade da empresa em preencher todos os canais possíveis de atendimento, em permitir que o cliente emita o boleto novamente, permitir ofertas, inclusive, para quem teve o carrinho abandonado e não efetivou a compra. Por que não ligar para esse cliente, fazer uma nova oferta depois, com o tempo, depois da Black Friday? Muitas dessas compras não são consolidadas. Até para fidelizar o cliente, ele vai se sentir atendido. Sem dúvida. Me permita a pergunta, eu sei que é dura, mas não tem como fugir. Eu tenho erro de conceito técnico na hora de ofertar uma coisa que às vezes não é exatamente aquilo e que o consumidor acaba ludibriado, ou eu também tenho problemas de má fé muito, que aí eu não estou falando nem dos criminosos. Criminoso, é outra história. Eu estou falando de alguém que, não, vamos passar essa informação porque eu chamo mais atenção e tenho chance de vender mais. Existem os dois casos, Roberto. Os dois casos? Não há dúvida sobre isso. Existem até casos de boletos falsos, né? Como são fraudes muito comuns. Hoje já a Febraban já ajudou bastante resolvendo isso com os registros obrigatórios, você deve saber. Porém, existem outras práticas que muitas vezes ludibriam o cliente. A maioria dos sites, mesmo que cometem erros, muitas vezes não é proposital. Imagine você que administrar um e-commerce é muito difícil, o atendimento mais difícil ainda, mas na Black Friday você tem que fazer um monte de alterações nesses produtos e essa alteração massiva frequentemente passa sem revisão. Então é comum, por exemplo, casos de televisores que são caríssimos, de uma quantidade grande de polegadas, serem liquidados basicamente com valores errôneos. E aí todo mundo compra e não tem nem estoque para se entregar. Eu fui ver na internet algumas reclamações e vi muita gente reclamando do que eles chamam de custo mensal, por exemplo, de um curso. Então, o curso, por exemplo, por mês são R$100, mas na verdade ele custa R$1.200. E o sujeito, quando compra, tem o cartão dele preso por R$1.200. Exatamente. Isso é má fé, isso é um problema técnico do site, é uma visão equivocada do vendedor. Porque custo mensal é custo mensal. É ele que vai decidir se ele quer comprar o ano inteiro, se ele quer experimentar 3 meses. Claro, perfeitamente. Porque eu vi várias reclamações de pessoas dizendo assim, não volto mais a essa loja porque me senti enganado. É a pior coisa que acho que alguém pode ouvir. E você imagina essa pessoa buscando o atendimento depois e escutando que não, essa regra era a que estava em voga e você precisa pagar de fato as 10 prestações ou 11 prestações que restam. Existe uma estatística muito interessante, quando você recebe um mau atendimento de uma certa empresa, de uma certa marca, ou essa experiência não for ótima, como você está descrevendo, existe 4 vezes mais propensão por parte do cliente de comprar do concorrente do que se fosse a questão preço. Então é um tiro no pé, uma empresa que não conheça ou não use as técnicas de marketing corretas para mostrar, mesmo que mostrando R$100 por mês, mostrando que o custo total é de R$1.200, que vai ser debitado no cartão em 12 vezes. Isso tem que estar claramente comunicado, senão certamente através do PROCON você pode também buscar o seu direito de ter essa propaganda considerada como uma propaganda enganosa. Para a gente encerrar a entrevista, me permita, entre a experiência que já tivemos de comércio eletrônico até agora, com o avanço disso inevitável, com o desejo das pessoas de comprar mais porque eu tenho uma melhora na economia, a experiência tem sido positiva, apesar desses números altos de fraude, de reclamação, de insatisfação?
Sim, a experiência tem melhorado ano após ano, Adalberto. Acho que existe isso dá também um conforto, até uma ampliação dos resultados da Black Friday, justamente por essa melhora, não só nas ofertas, como no atendimento, na segurança e todos os comparativos, tecnologias, atendimentos virtuais, robôs que hoje a gente ajudam até a configurar produto. Tudo isso é parte de uma evolução que a gente vê claramente na tecnologia e ano após ano são degraus muito interessantes, são rompidos e melhorados na experiência. Mas as empresas ainda precisam caprichar um pouquinho mais para não cometer esses erros de atendimento que você citou e que a gente comentou, né? Bom, rapidamente uma dica em 10 segundos. O que o consumidor precisa prestar atenção para não ter problema amanhã? Reputação. Busque no Google. A internet é um poço de informações e valem a pena Para saber ser se a empresa existe, se ela tem boa reputação e tudo mais, antes de confirmar uma compra. Sem dúvida. Alexandre, obrigado pela gentileza. Bom, boa sorte para o trabalho amanhã. O seu trabalho vai ser bastante intenso amanhã. Boa sorte, hein? Obrigado. Alexandre conversou conosco sobre exatamente o mundo do comércio eletrônico no Brasil. Amanhã é um dia especial por causa da Black Friday. Bom, amanhã também é dia do cenário econômico. A gente volta às 7 da noite. Obrigado por hoje. Boa noite a você. Até amanhã.